Quero dar os anúncios para nós, ao ouvirmos a palavra, depois levemos ela bem quentinha, bem viva no coração. Amados, Deus tem colocado no nosso coração para um novo desafio com a igreja. Por que com a igreja? É com a igreja, mas não é para a igreja. É com a igreja, mas é para você. É com a igreja e é para nós individualmente, para cada um. É com a igreja e é para o bem de cada família. Nós já no passado, uns 15 anos, um pouquinho mais atrás, nós exercitamos isso. E não demos conta praticamente de tanto fruto, de tanto resultado. E como estamos falando em sabedoria, e a palavra nos ensina que aquele que ganha almas, sábio é. Então isso é interessante, está lá em Provérbios, capítulo 11, verso 30, que o que ganha almas, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Eu sei que tem muita gente passando a noite no monte orando. Outros são mais corajosos ou mais ousados, vão nas encruzilhadas, vão nas praças, nos museus, vão na frente das casas que ali executam o poder, o judiciário, o legislativo, o executivo. Outros vão diante de instituições e oram. Mas Deus nos deu uma estratégia mais sábia que tudo isso. A estratégia mais sábia, como estamos falando em sabedoria, que dá o melhor resultado, e que o resultado que já começa a acontecer, você já começa a desfrutar. É a oração de conquista a nível de solo. Como? Você vai orar pelo seu vizinho, da direita, da esquerda, da frente, dos fundos. Comece a abençoar. Porque uma coisa interessante, quando Deus chamou Abraão, foi para que através de Abraão o Senhor abençoasse as famílias da terra. E a coisa para se tornar forte, e a palavra de Deus é como água que sai, e ela saindo, e ela continuando a sair, da onde ela sai, ela vai aumentando. E por onde ela vai indo, vai aumentando. E se você é uma fonte de água, se você tem bebido da água que Jesus tem dado, se você tem bebido da palavra, há no seu interior uma fonte. E há em você um chamado. Todos nós buscamos a Deus, por quê? Porque necessitamos dEle. Nós como seres humanos só somos completos se Deus faz parte da vida. O homem não é só carne, osso, sangue, não. O homem tem um corpo carnal, com toda a estrutura biológica, mas o homem também é um ser social e também é um ser espiritual. E a palavra de Deus tem instrução e tem subsídio, tem preparo, tem alimento, tem coisas que constroem cada área. E o Senhor chamou Abraão e queria fazer dele uma grande nação, e através dele abençoar as famílias da terra. Assim como cada promessa que Deus tem para os seus filhos, não é para consumo próprio de seus filhos, é para salvar o mundo. Tudo que Deus fez por nós e nos dá,
Não é para o nosso consumo próprio, é para nós, com aquilo que Ele fez, com aquilo que Ele nos dá, com a capacidade que nos deu, para nós trazermos o seu governo. E com certeza, o governo de Deus estará melhor estruturado, funcionando, saindo da casa de cada um. Daqui sai a palavra para você viver em casa, no seu caminho, no seu mundo social, mas da sua casa sairá a continuação das coisas, a sua geração, a sua descendência, sairá a sua sucessão. Da casa de cada um sai a sucessão biológica, sai a sucessão também material e sai a sucessão sociológica. Por isso que o Senhor nos ensina a começarmos abençoando, porque onde existe alguém abençoando, existe Deus abençoando. Deus não abençoa mais o seu povo, porque o seu povo não tem hábito, não tem a cultura de abençoar. Olha o texto de Gênesis 12:3. Abençoarei aos que te abençoarem. Tem um outro texto lá em Deuteronômio que diz: abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Na vida do abençoador serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, abençoarei aquele que te abençoar, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas. Porque Deus não chamou, quantos aqui são povo de Deus? Deus não chamou nenhum de nós para nos amaldiçoar. Nem a sogra, nem o PT, nem os governos, nem a polícia, nem o fiscal, ninguém. Não é para nós amaldiçoar ninguém. Por que Deus não deseja e não quer e não deu esse direito, essa tarefa de amaldiçoar? Porque Deus apenas multiplica aquilo que o seu povo faz. Deus multiplica o que cada um, Deus multiplica o que cada um. Amém? E quanto é que é nada vezes nada? Então, por isso que a vida de muitos é nada. Amém? Então, se a bênção na sua vida está escassa, eu lhe pergunto, você tem abençoado? O que volta para nós é o que sai de nós. E não adianta nós dizer que é diferente. Não adianta não. Aqui podem, e eu continuo falando, me desculpe, não é abobrinha. Eu continuo falando essas coisas, e os que não estão na bênção estão dizendo que eu sou maçônico. Quando que eu vou trocar o meu Deus pela maçonaria? Não sou. Vamos ver se estão na esquina. Os crentes medíocres acham que ser maçônico é ser abençoado. Não, ser abençoado é ser abençoador. Não estou ofendendo, cada um é livre para crer no que quiser, mas eu não creio neles. Eu creio no meu Deus. Eu creio na palavra. Eu creio na semente que eu planto. Eu creio na palavra que eu digo. Eu creio nas obras que eu faço. Eu creio naquilo que sai de mim, porque eu sei que vai voltar para mim. Amém, amados? Então, um conselho prático. Comece a abençoar o seu vizinho. E uma coisa interessante. Provérbios 10, 22, parece que é. Tem outro texto interessante? Tem, está aí.
A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não a faz seguir de dor alguma. A bênção do Senhor é que enriquece. Quando o Senhor chamou Abraão para enriquecer ele, o Senhor apenas disse assim: "Se tu uma bênção". Quando o Senhor chamou Abraão para engrandecê-lo, o Senhor disse: "Se tu uma". Quando o Senhor chamou Abraão para honrá-lo, o Senhor disse: "Se tu uma bênção". Então está aí. A bênção do Senhor é que enriquece. Comece a abençoar seu vizinho, seus vizinhos. Eu abençoo, Senhor, que essas vidas venham a pertencer ao teu reino. E tem mais uma coisa interessante. Jesus falou para aqueles que creem em Jesus, que Jesus é a pedra fundamental de todo o edifício, essa pedra angular. Quem crê em Jesus, ele recebeu de Jesus. Quem crê em Jesus recebe de Jesus algo muito interessante. Está lá em Mateus 16, versículo 17 a seguir. Disse-lhe Jesus a Pedro: "Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas". Ele tinha esse apelido. "Porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus, quem te revelou quem eu sou. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra". Sobre que pedra? Sobre a revelação de quem é Jesus. E quando a pessoa tem a revelação de quem é Jesus, então sobre esta pedra, sobre essa revelação de quem é Jesus, a igreja é edificada. E as portas do inferno não prevalecem contra ela. Quando você segue a Jesus, que é o cabeça da igreja, você tendo a revelação de quem é Jesus, você fazendo parte da igreja, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, que Jesus é o cabeça, é Senhor. E o que mais? Eu dar-te-ei, vou te dar as chaves do reino dos céus. Como é que funciona as chaves do reino dos céus? Como é que funciona as chaves do governo de Deus? Pois o que você ligar na terra terá sido ligado aonde? Nos céus. E o que você desligar na terra será desligado no céu. Amém? Então quem tem experiência com Jesus, que sabe quem é Jesus, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus é o Salvador, e quem tem a revelação de quem é Jesus, que não transforma Jesus de Senhor para amuleto, porque quando se crê em Jesus como Senhor, se segue as instruções. Quando se crê em Jesus como amuleto, se usa ele para o que a gente quer. Tem diferença. Jesus Senhor e Jesus curandor. Tem diferença. Jesus Senhor e Jesus quebra-galho. Tem diferença. Jesus Senhor e Jesus meu faz tudo. Quem crê em Jesus como Senhor, segue as instruções que Ele dá. E quem crê em Jesus porque salva, porque cura, porque batiza, porque abençoa, porque liberta, porque dá dom,
porque deu pão, porque faz milagre. Não cresce. Sempre está necessitando de um socorro. E quem segue a Jesus como Senhor, tem instruções para cada área da vida. Quem segue a Jesus, que tem Jesus como Senhor, recebe de Jesus instruções para cada área da vida. Então, meu irmão, se você crê em Jesus, abençoa. Vamos implantar essa oração a nível de solo. Comece abençoando seus vizinhos. E uma coisa interessante. Mas o meu vizinho é isso. O meu vizinho, a minha vizinha, eu não quero nem que entre na minha casa, porque é da pá virada, porque acende vela até para o saci e coisa e tal. O que Jesus disse? Quantos creem em Jesus como Senhor? Então você tem autoridade para desligar. Amém? Você tem autoridade para desligar. O meu vizinho, a minha vizinha, não se dão em nada, não se acertam com nada, não se encontram com nada, são uns perdidos, não tem nada tão pior, mas também não tem nada de bom, são uns água morna. Então ligue ele. Por que são uns ninguém? Porque ninguém ligou eles a uma fonte melhor. Amém? Por que tem muitos ninguém? Porque também tem muitos ninguém que ligam. E têm autoridade, mas não usam. Têm o privilégio, mas não exercitam. Jesus disse para aquele que crê nele: eu te dou as chaves do reino. O que tu ligar, será ligado. Mas o que tu desligar, será. Mas uma coisa interessante, amados, eu falo porque, não é porque eu não gosto disso ou daquilo, para justamente ajudar as pessoas que não receberam boas instruções. Por exemplo, nós podemos ligar a Deus e desligar do diabo, mas não podemos desligar as pessoas de Deus, porque se nós fizermos desligando as pessoas de Deus, nós estaremos a serviço do diabo. E os irmãos conhecem algumas igrejolas por aí, ficam tantos tempos desligados aí porque pisaram na bola. Desligam da comunhão. Está certo isso? Não é bíblico. É bem ao contrário do que a Bíblia ensina. Se a pessoa errou, se a pessoa tem uma fraqueza, se você quer ajudar uma pessoa, desligue a pessoa daquela fraqueza, daquele pecado, daquele espírito. Desligue a pessoa daquela fonte errada, daquela fonte de alimentação de coisas erradas que ela recebe. Então, meu querido e minha querida, comece a orar. Quando Deus nos deu isso, houve uma rua aqui em Novo Hamburgo, que um dos nossos intercessores morava nela, se converteu toda aquela rua, parece que 2 quadras, se converteram. Amém? Você não quer que as pessoas vá para o céu? Olha, querido, querida, aquilo que nós desejamos para os outros é o que que estará sendo construído em nós. Você deseja que as pessoas sejam salvas? Invista, que você também estará construindo a sua salvação. Mas se você deseja que vão para o inferno, você também está indo para perto dele. Não é isso não, é isso sim. Porque aquilo que você ama, você atrai, aquilo que você odeia, você afasta. São verdades.
E no domingo teremos aqui um batismo, domingo à noite, estaremos dando cumprimento a esta ordenança do Senhor. Então aqueles que têm crido em Jesus, aproveite. E daqui a 14 dias exatamente, no dia 7 de setembro, estaremos dando início à nossa conferência apostólica, o aniversário desse ministério, 28 anos de existência. Então já pode ir se programando, que na quarta-feira estaremos falando como tudo começou, na quinta estaremos trazendo as amostras, os testemunhos dos frutos desse ministério, na sexta-feira, o dia 9, uma amostra de dança, e aí no sábado o dia todo, teremos uma jornada pastoral aqui, só com os pastores e as esposas, para nós estarmos revendo como funciona tudo o que esse ministério faz. Porque tem muitos que gostariam de fazer, mas sem aprender também não consegue. E isso que nós fazemos aqui, quero dizer para todos aqui, eu não aprendi do sistema religioso, não copiei de outra denominação, mas eu fui descobrindo na palavra, sendo iluminado pela palavra e buscando solução para as necessidades presentes, é que hoje o ministério faz o que faz. Traz ensino para todas as áreas. E nesse mês de setembro também estaremos com mais um break empreendedor. Então quem é empreendedor, aproveite a oportunidade, que o assunto é muito interessante. E agora então vamos dar continuidade à palavra, que os irmãos viram que até nos anúncios da pregação. Por que os anúncios aqui da pregação? Porque aqui se prega a palavra com a aplicação prática. As pregações aqui são práticas. Que você sai de cada culto, pelo menos bem ciente, bem consciente, que você pode sim ser solução aonde está. Que você sim pode ser bênção aqui nesse mundo. Que você sim tem um potencial que Deus já deu para você, que precisa, necessita e pode e deve tirar para fora e começar a construir a sua vida de maneira certa. E vou continuar falando sobre as escolhas e decisões que constroem. Tudo isso que eu tenho trazido, quem coloca em prática, constrói sim um perfil de vida, uma filosofia de vida, constrói uma estrutura de vida para si. Em Provérbios 4:7, o sábio Salomão diz que a sabedoria é a coisa principal. E ele nos aconselha a adquirir, com tudo que possuímos, adquirir. Então, quando a Bíblia fala adquirir com o que possuímos, temos que fazer. E uma coisa interessante, amados, uma coisa interessante aqui, não tem ninguém aqui que não tenha como adquirir sabedoria desde que queira. Porque a palavra está dizendo que é para nós adquirir com o que possuímos. Então o valor para adquirir sabedoria, os recursos, as condições para adquirir a sabedoria já estão com você. Não precisa arrumar emprestado. Não precisa que alguém lá de fora lhe financie. Não precisa que seu avô, seu pai, seu tio, seu padrinho abonado pague alguma coisa. Não, não necessita.
As condições para se adquirir a sabedoria já está com cada um. As condições para adquirir a sabedoria já está com cada um. Amém? Não pense que a palavra sabedoria, tem muitos que são tão curto que confunde com filosofia, tá? Com outras coisas ainda. Não. Sabedoria é a capacidade para começar a ver as diferenças. É uma maneira de ver a vida. É a maneira de levar a sério o que é importante na vida. É dessa maneira que se já vai cultuando a sabedoria. Por exemplo, esse homem que escreveu isso era filho de Davi. E no versículo primeiro a seguir, desse capítulo mesmo, olha o que ele diz: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, pois eu vos dou boa doutrina. Não abandoneis o meu ensino. E ele dá o testemunho pessoal dele. Salomão dá o testemunho pessoal dele. Quando eu era filho, aos pés de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe, meu pai me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento. Não te esqueças, nem te desvies das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela te guardará. Ama, e ela te preservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Para desmistificar e dar um up e uma ajuda àqueles que acham que não podem adquirir, que não podem ter, que não podem ser e se tornar sábios. Engano. Davi teve muitos filhos. E eu não creio que um pai ensine um filho de uma maneira e outro de outra. Eu não creio que um pai faça distinção ou dê preferência para um filho em detrimento de outro. Nunca houve, e eu creio que não haverá. Mas Davi, porque quando a pessoa se torna pai para sempre. Davi foi o pai do homem mais sábio que pisou na terra. Mas Davi também se tornou o pai do homem mais tolo. E os dois receberam o mesmo tipo de ensino. Só que Salomão levou a sério. Absalão não. Salomão procurava lembrar os conselhos de seu pai. Absalão buscava fora os conselhos. Tinha amigos. Tinha inimigos de seu pai que procuravam minar a cabeça dele e acabaram fazendo. Com quem? Todos aqui somos filhos. Todos aqui somos filhos. Cuidado. Será que você não é amigo demais de um inimigo de seu pai? Porque o inimigo, ele procura minar a família de seu desafeto. E tem muita gente, inclusive tem gente aqui, porque essa palavra eu nunca tinha trazido. Será que o atraso de sua vida não é a desonra que você está dando a seu pai, a sua mãe, por estar andando, tendo muito laço de alma, muita proximidade, muito envolvimento com pessoas que têm sido atrapalho na vida de seus gestores,
de seus genitores. E são verdades, são princípios. Salomão honrava, não esquecia e relembrava os conselhos que seu pai lhe dava. E o seu irmão Absalão tinha outro comportamento. E dentro desse quadro aqui, Davi teve muitos filhos. E um dos outros filhos de Davi, chamado Amon, cometeu um pecado grave dentro da família, um incesto. E Absalão exigia que seu pai Davi matasse aquele filho que cometeu o pecado. E como prova, ele fez com as mãos dele depois. E quem exige a punição de pecado está querendo se colocar no lugar de Deus. Deus que é santo, Deus que é justo, tem mais prazer na misericórdia do que no juízo. Querer punição é falta de sabedoria. Restaurar e ajudar as pessoas, levantar o que cai, ajudar o fraco, isso é manifestação de sabedoria. Pois a sabedoria é a obra-prima de Deus, é a conselheira dele, a arquiteta do universo, e ele deu para nós. E aquele que procura adquiri-la, constrói com segurança, constrói uma vida que só tem bênçãos a receber. A sabedoria alonga os dias e a vida, a existência de dias. Mas vamos para o capítulo 8, versículo 34 a seguir. Feliz é o homem que dá ouvidos à sabedoria, velando cada dia as minhas portas, as minhas entradas, esperando junto às ombreiras da minha porta, porque o que me achar, achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, fará mal à sua própria alma. Todos os que odeiam a sabedoria, amam a morte. Os que pecam contra a sabedoria, os que pecam contra a sabedoria, fazem mal a si. E uma coisa interessante, quantos aqui foram perdoados por Jesus? Todos, né? E no momento em que você não quer perdoar, você está pecando contra a sabedoria. Porque se você recebeu de graça, como você pode negar a outro o que você recebeu de graça? Então tudo que o Senhor fez por nós, é para nós fazermos pelos outros. E Ele não nos pede nada, Deus não nos pede nada que Ele já não tenha feito por nós. E toda a instrução que Ele nos dá, todos os mandamentos, as instruções para cada área da vida, é para o nosso bem. É para nós termos uma vida satisfatória, uma vida bem-sucedida. Por isso, quando Jesus começa o sermão da montanha, Ele fala das bem-aventuranças, que são aventuras bem-sucedidas. Porque a vida é uma aventura. Ninguém sabe, pois mais lindo que seja o bebê, não se sabe se vai viver, se terá saúde, se terá sucesso, se terá assistência necessária, se terá acompanhamento e boa instrução. Não se sabe. Mas quem segue as instruções da palavra, já que a vida é uma aventura, essa vida se torna uma aventura bem-sucedida. Se você quer que sua vida seja uma aventura bem-sucedida, tenha coragem, sim, de seguir as instruções que o Senhor nos dá. Amém?
E Isaías 26, 13 e 4 diz que o Senhor conserva em paz. Isaías 26, 3 e 4. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme. E nós precisamos sim ter uma mente firme. Porque toda alteração psicológica, sentimental, toda alteração nervosa entra pela mente. Tudo entra pela mente. Os conceitos, a maneira de ver a vida, tudo entra pela mente. Por isso que quando se aprende e se busca a sabedoria, que se começa a ver as diferenças, a dar valor às coisas, a examinar o conteúdo, a mente se torna firme. Porque uma mente firme o Senhor mantém em paz. Amém? E eu quero mostrar alguns pontos que já falei aqui. Se você quer ser bem-sucedido na vida, não te deixes atingir pelos erros dos outros. Segundo ponto, quer ser bem-sucedido na vida, respeite quem já é. Respeite aqueles que têm e aqueles que sabem. Porque se eles têm o que você não tem, é porque eles sabem o que você não sabe. E se eles sabem o que você não sabe, é porque eles pagaram o preço para saber. Amém? Não é? Não pense que isso aí vem tudo de cima, e para uns cai uma porção maior, e para outros uma menor, e para outros não cai nada. Não é assim, não. Assim como Davi teve muitos filhos, a escolha que cada um fez, a escolha que cada um fez com quem andar, o que relembrar, o que trazer à tona como lembrança de coisas do passado. Uma coisa interessante, amados, e nós vemos isso se repetir ainda hoje. Às vezes estão aí os amigos ou os familiares que, quando se encontram, começam a relembrar o passado. O medíocre relembra coisa ruim, mas o inteligente relembra a decisão importante que tomou. Os irmãos já viram aqui o meu testemunho muitas vezes. Uma decisão que eu tive que tomar. Eu não vou falar porque os irmãos vão vir então. O dia 9 vai ser contada a minha história aqui. Eu relembro as coisas boas. E ao relembrarmos as coisas boas, nós ativamos a fé. Nós regamos a fé. Nós ressuscitamos os sonhos. Nós reexaminamos os projetos de vida. Mas quando a pessoa só se lembra do lado negativo, das coisas erradas, ela acaba invocando os demônios que atuaram naquele episódio. Então, tome cuidado. Tome cuidado, porque é o que a sua mente traz como tema para você pensar. O que está de fora vai se alimentar. Aquilo que está borbulhando na sua mente, aqueles que têm asa, estão esperando sair para levar adiante. Se borbulhar na sua mente coisas positivas, os anjos estarão levando. Se borbulhar na sua mente desejo de abençoar, desejo de ajudar as pessoas, os anjos estarão levando a mensagem. Mas se borbulha na sua mente ódio, vingança, desejos negativos, os demônios estarão pegando isso e também levando adiante. Por isso, a mente necessita ser renovada.
A mente precisa ser reeducada, ter domínio. E uma coisa interessante, amados, fazer uma colocação para os irmãos aqui. Você que tem filho, e que não tem, aprende já com isso. Você compra uma caixa de bombom, e está lá. Olha, em casa não é muito, como é que se diz? Não é bom, aliás, de ter que esconder doce dos filhos. Por que tem que esconder às vezes? Porque senão eles comem tudo na mesma tacada, não é verdade? Ou os pais que têm domínio, que educam, que ensinam, o filho respeita. Hoje, é um bombom por dia. E ainda confere para ver se ele não, nas costas não vai lá e pega mais um. Tudo bem, os pais têm o dever de cuidarem os filhos, sim ou não? Porque se deixa à vontade, estraga a saúde. Mas e agora? Nós temos a nossa alma. Quem não gosta de doce? Você compra uma caixa de bombom, não tem filho. Está lá a caixa. Você olha para aquela caixa, não, a porção do hoje eu já peguei. Ou cada vez que vê a caixa, vai visitar ela. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos dentro de nós uma criança também. Nós temos dentro de nós uma criança que muitas vezes nos governa. Eu preguei aqui num culto de ceia, uns 2 meses atrás, que existe dentro de cada um de nós um gestor e uma criança. Não é, eu usei o doce, mas podia pegar uma coisa suja, que dá prazer, que é problema. E aí? Você tem autogoverno? Por que não? Porque sua mente não é firme. A nossa mente só se firma se ela desenvolver o hábito da obediência, o hábito da fé, o hábito da busca da solução, o hábito de aprender. Se você não se governa, não governa a sua alma, tome cuidado. Tome cuidado. E o terceiro ponto, que vai lhe ajudar a construir sua vida, tome a decisão de crer, de aceitar, de reconhecer a lei da semeadura. Não adianta desejar coisas boas se não semear coisas boas. Não adianta sonhar, desejar, orar, buscar crescimento e não se preparar, não investir, não adquirir o conhecimento, o crescimento. Então tudo que nós semeamos é o que nós vamos colher. Então a lei da semeadura é determinante. E o quarto conselho que nos ajuda a construir da maneira certa é respeitar a cadeia de autoridade. E nós vemos, já falei sobre isso, Salomão resolveu respeitar os conselhos de seu pai. Absalão resolveu desrespeitar os ensinos de seu pai e se levantou muitas vezes em rebeldia contra seu pai. Final desse quadro, morreu transpassado por uma espada, pois fugia do exército de Israel, porque se levantou para derrubar o seu pai do trono. E o exército de Israel teve que combater ele e com os que se juntaram a ele.
e ao fugir entrou no matagal, ficou pendurado pelos cabelos, e veio um oficial de Davi e transpassou com uma espada. Por que que ele teve um final trágico? Pelas escolhas que fez. Por que que muita gente tem finais trágicos? Porque são as escolhas que cada um faz. As escolhas e decisões determinam. Se escolhe e decide a prática do bem, vai ter um final bem-sucedido, bem-aventurado, uma vida abençoada. Mas se escolhe desobedecer, se escolhe viver como oposição, como procurando culpado e exigindo que os outros resolvam, porque tem pessoas que só mostram o erro, mas nunca se propõem ser solução. A coisa mais fácil é encontrar o que não está certo, mas nós não fomos chamados para o desempenho dessas funções. Nós fomos chamados para construir, para abençoar e para ser solução. Então nós vemos aqui que quando a pessoa respeita a cadeia de autoridade, e ela começa em casa, com os pais, se estende, vai para a escola, e aí continua a vida sendo construída. Da escola vai para o mercado de trabalho. No mercado de trabalho também existem princípios hierárquicos de autoridade, de prestações de conta. Nós vivemos também numa sociedade em que temos o governo como autoridade e devemos obedecer, devemos servir, devemos abençoar. Então, quando se constrói uma vida respeitando os princípios dessa cadeia de autoridade, Deus dá como recompensa para quem respeita esse princípio. Um filho que honra pai será bem-sucedido e terá vida longa. E nós vemos o exemplo, José, aquele José que foi vendido para o Egito. Ele honrou Potifar e Deus o abençoou. Nós vemos também, lá no reinado de Esther, nós vemos um homem aí, que ficou sabendo de uma trama que estavam fazendo para matar o rei. Ele ficou sabendo e ele informou, e ele foi honrado. Então quem respeita o princípio de autoridade, tem a bênção de Deus, tem a proteção de Deus. Por que essa igreja é abençoada? Eu sei que muita gente não gosta da oração pelas autoridades, porque nós não temos que orar porque merece. Não, nós temos que orar porque elas são instituídas por Deus. E se não estão desempenhando da maneira certa, é porque faltam intercessores. Olha o que diz lá em Romanos 13, versículo 1 a seguir. Toda alma esteja sujeita às autoridades. Toda. Não é alguns. Não é os do partido só. Não. Partido existe para escolher. Depois de eleito, não tem mais partido. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, quem se levanta mal, se levanta e fala mal de autoridade, não está falando mal daquele personagem, mas está falando mal da ordenação. Porque foi Deus que ordenou. Quem resiste à autoridade está resistindo à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação.
Tem mais. Porque os magistrados não são para motivo de temor, mas para os que fazem o bem. Mas para os que fazem o mal, porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não ter medo de autoridade? Faze o bem, que será abençoado por ela. Amém? É uma palavra que não dá alegria, não dá aleluia, não dá ibope para pastor, mas te dá vida longa. Amém? Te dá bênção, te dá uma proteção divina. Esse entendimento, uma vida entendendo essas verdades, é uma vida que está sendo construída em cima de pilares de sabedoria. Olha o que diz em Efésios, capítulo 6, verso 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Amém? Aí está algo interessante. E eu quero, para desafiar os irmãos aí, que não estão gostando da mensagem. Quando morre um adolescente, pode ser até por bala perdida, ou acidente de moto, ou assaltado, ou acidentado, ou intoxicado, ou qualquer coisa. Procure descobrir, mas vá devagar. Vá devagar. Como é que era o relacionamento dele com seus pais. Procure descobrir. Quando eu era comerciante, numa semana morreu 3 adolescentes. E eu estava estudando essas verdades, aprendendo esses princípios. E casualmente, todos eles tinham ligação com a minha loja, era um cliente. Eu vou tirar essas dúvidas. Quando veio a primeira vez, veio um, eu soube da perda de um filho, assim. Procurei saber exatamente. Um morreu eletrocutado, outro morreu intoxicado dentro de um tanque lá de Curtume, e outro morreu acidentado de moto. Os 3 tinham problemas de relacionamento com os pais. Princípio é princípio, verdade é verdade. E quero dizer para todos, não adianta espiritualizar as coisas e viver quebrando princípios. Para encerrar, Salmo 11, verso 3. Quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? Que pode fazer o justo? Quando princípios são quebrados, que pode fazer o crente? Quero dizer para todos, quem tem princípios quebrados, não tem autoridade no mundo espiritual. Não consegue vencer nem os legados hereditários. Aquilo que aconteceu nos ancestrais, esses espíritos voltam a operar dentro da família, porque tem porteira aberta, tem brechas, tem princípios quebrados. E eu quero dizer para todos, enquanto você não consertar, mesmo que ouvindo a pregação hoje, mas enquanto você não consertar, vou fazer uma comparação bem simples. Quem hoje não tem carro? A maioria tem. E os irmãos sabem que de quando em quando aparece no carro um prego no pneu. Você calibra o pneu, quando vê outro dia está murcho. Enquanto não tirar aquele prego, aquele arame, aquele parafuso, aquilo que está lá, então o crente com princípios quebrados é como um pneu que tem um prego. Ele calibra e logo murcha. E cada culto que você vem, você se calibra. Mas enquanto não conserta esses princípios que estão quebrados,
não se ajusta, no outro dia está tudo igual. Sai de um culto abençoado, achando que o diabo vai ter que abrir caminho para ele. Engano. No outro dia ele está murcho, que o diabo está passando por cima dele de novo. Que Deus tenha de nós. Então revise como tem sido a sua linguagem com respeito a autoridades, com respeito ao governo, com respeito aos seus pais, com respeito ao seu patrão, com respeito a pastores. Deus não deu para nenhum de nós julgarmos quem está acima. O único direito que um cidadão tem de julgar o seu governo é na hora do voto, na hora da eleição. Esse partido está arriscado, não voto mais nele, porque só apoia coisas erradas. Então é nas eleições a oportunidade que cada um tem de julgar quem pode ser melhor e votar em quem pode ser melhor. Amém? Mas depois de eleito, ele está com autoridade até para lhe punir, se for necessário. Amém? Por mais errado que o governo esteja, ele tem autoridade para punir os que andam errados. Amém? São verdades que constroem. Então, nessa parte de respeitar os princípios de autoridade, a cadeia de autoridade, isso é determinante para o seu sucesso. Em vez de falar mal, vamos abençoar. Eu tenho muitos testemunhos que a pessoa não conseguia perdoar o mal que recebeu. Eu ensinei a abençoar. Comece a abençoar. Comece a abençoar. Comece a fazer o bem. A Bíblia nos ensina que devemos fazer o bem a todos. Amar o inimigo é fazer o bem. E se o teu inimigo te faz o mal, retribui com o bem. Se o inimigo fala mal de você, fale bem dele. Porque na batalha do bem contra o mal, quem é que vence? Quem é que vence? E por que você retribui com o mal? Por quê? Não quer vencer? Então os que andam na carne, que seguem a dor da carne, a vontade da carne, estão em oposição a Deus. Paulo fala que os que andam na carne não conseguem agradar a Deus. Andar no Espírito não é ser espiritualista. Andar no Espírito não é ser mediúnico. Andar no Espírito não é andar que nem um ET catando uma revelação. Não. Andar no Espírito é andar em obediência aos princípios que Deus estabeleceu. Isso é andar no Espírito. Amém? Para os irmãos que não sabem dessa verdade, volte o Salmo 11, 3 e 4. Quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? Onde é que está o Senhor? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos contemplam, as suas pálpebras provam, observam os filhos dos homens. E o Senhor prova o justo e o ímpio. O Senhor prova todos. Agora eu quero perguntar para você. Na prova que Deus vai passar para todos, você quer ser provado como justo ou como ímpio? É você que escolhe. A prova vem para todos. E você quer ser provado como justo ou como ímpio? Você que escolhe.
Mas para você sair com algo mais sério ainda, o Senhor prova o justo e o ímpio, e a sua alma odeia ao que ama a violência. O que Ele fará com os ímpios? O que o Senhor fará com os ímpios? Sobre os ímpios fará chover brasas de fogo e enxofre, que será a segunda morte. Um vento abrasador será a porção do seu copo ou do seu cálice. Amém? Todos nós, o mundo todo, está sendo contemplado pelo Senhor. E o Senhor está vendo quem é justo e quem é ímpio. O Senhor está vendo quem procura se ajustar e quem não quer se ajustar. O Senhor está vendo quem quer melhorar e quem não quer melhorar. O Senhor está vendo quem quer aprender e quem não quer aprender. O Senhor está observando quem quer sabedoria e quem não quer sabedoria. Amém. Agora eu pergunto: Deus impõe ou Ele propõe? Deus propõe. E nós escolhemos. Põe a mão no seu coração, faça uma escolha sábia. Pai, muito obrigado pela maneira prática e clara que o Senhor falou conosco nessa noite. Obrigado pela palavra, pela sabedoria, pelo conhecimento, pela aplicação prática, pelos cuidados. Obrigado pelas instruções, pois tudo isso é para nós construirmos uma vida segura, uma vida bem-sucedida, uma vida de solução. Eu quero abençoar a todos e pedir, Pai, que a Tua graça seja sobre cada um e que o coração do Teu povo esteja aberto para essas verdades. Em nome de Jesus eu peço essas bênçãos. Amém.